Bom, vamos lá então. Senão não vai dar tempo. E o texto hoje é um pouco complicado e longo, que é a continuação da semana passada, que a gente estava falando das almas dentro de Malhut. Então, a continuação hoje são almas salvando almas, que é a importância de Malhut na limpeza dessas almas. Então, a gente falou da barriga de Malhut, que a alma funciona como um embrião em Malhut, e o tempo de gestação dessa alma pode chegar até 12 meses. Como já teve antigamente crianças que nasceram com 12 meses. Diz a Kabbalah que 12 meses é o tempo perfeito para se limpar qualquer impureza da alma. Então vamos lá. Se a alma que permanece na barriga de Malhut, Bibur, que é o Ibur, o embrião, está no nível daquelas almas que permanecem por 12 meses, tendo sua capacidade, então, mesmo a alma manchada que permanece com ela, ficará lá por 12 meses. Isso é verdade, mesmo que seja do nível mais baixo de almas, o das almas dos convertidos, que normalmente permanecem apenas 3 dias. Então, a alma fica em Malhut, a alma que vai entrar no corpo físico de um convertido ao judaísmo, ela permanece lá apenas 3 dias. Almas superiores podem elevar as mais baixas ao seu nível. Então, as almas mais altas, que são essas que permanecem 12 meses, elas podem ajudar as mais baixas a atingirem o mesmo nível. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mais uma vez, vemos que a inter-relação das almas permite que se ajudem mutuamente. Então, as almas se ajudam mutuamente. Além disso, as almas superiores podem elevar as almas inferiores ao seu nível. Este é um exemplo do princípio: é bom para o justo, é bom para o próximo. Isso está citado em Hagiga. Da mesma forma, se a primeira é apenas daquelas que permanecem 9 ou 7 meses, e a outra é ainda menor, por exemplo, daquelas que permanecem apenas 40 dias ou 3 dias, então elas também permanecerão lá 9 meses ou 7 meses, como elas. Se o oposto for o caso, e o primeiro, ou a primeira alma, daquelas almas que permanecem 9 meses, e a que fica com ela é daquelas que normalmente permanecem 12 meses, então ambas permanecerão 12 meses, o que vale a alma mais alta. Em geral, segue o maior tempo, que aí purifica mais a alma. Nós estamos falando de almas elevadas, que pegaram almas que caíram naquele pote. Isso eu avisei, eu falei no vídeo da semana passada. E estão ajudando essas almas a se purificarem. A boa qualidade é maior, o Talmud. Portanto, sempre vai atrás da alma superior, mesmo que essa alma superior seja maculada. Existe uma dúvida que um professor falou sobre quando uma nova alma do nível de Caim e Abel, cujo tempo é de 7 meses, então uma alma no nível de Caim e Abel é de 7 meses, não de 9. Também permanece com uma alma de Adão, que é uma alma velha, uma velha alma, que já esteve no mundo 2 vezes e cuja duração são 9 meses. Dizemos que a alma de 7 meses, visto que a segunda alma que agora ajuda na retificação é uma alma de 9 meses. Então também permanece 9 meses? Cada uma dessas almas tem seu forte. A alma é nova
e a velha alma, nesse caso, está mais dentro da barriga de Malhut, portanto, recebe mais purificação. Não está claro qual é o mais alto. Pode ser que, neste caso, funcione de uma forma que seja mutuamente benéfico um para o outro. Parece complicado, mas tem que raciocinar o seguinte: a alma está indo para Malhut para ser purificada. Então, tem a alma de 12 meses, que é o máximo que uma alma, por exemplo, fica no Guerrinon. Eu já falei disso em outros vídeos, para ser purificada, que é o máximo de 12 meses, na verdade 11, uma alma pode ficar ligada ao corpo aqui na Terra. Depois ela vai para o Jardim do Éden. Então, é a mesma coisa aqui, é o mesmo tempo. A gente fala do que acontece no mundo espiritual, acontece no mundo físico. Então, tanto a alma física como a alma espiritual, ou seja, uma alma que está entrando num corpo, ela demora 9 meses para nascer, ela pode levar até 12, e ela vem mais purificada. E ela pode levar menos tempo e ela vem com mais mancha. Como já dissemos, uma alma pode evitar que a outra alma desça aquele pote, dando um espírito a ela. Então, a alma mais elevada, a alma velha de 12 meses, se ela percebe que tem algumas almas caindo naquele pote, que eu já expliquei, aquele pote é o lado mal, ela pega essas almas e resgata e traz com ela para a purificação. Se você tem um amigo e sabe que está espiritualmente mal, teu amigo está mal espiritualmente, você tem que dar alguma inspiração para ele. Agora a gente está falando do mundo físico. Este processo pode ser adicionado também por almas que já estão na carne umas das outras. Ou seja, almas que já estão aqui encarnadas, estão no corpo físico. Então, elas estão precisando de um incentivo espiritual. Aí você vai e incentiva o seu amigo espiritualmente. Então, você está ajudando a resgatar uma alma quando você dá um incentivo espiritual. Se você tem, na verdade, é um tipo de bom espírito que repousa sobre a pessoa. Né? Então, você coloca um espírito bom no seu amigo. Isso está mencionado no Zohar Terumá, Likutei Morahan, 31:9. E aí pode energizá-la para sair. Ou seja, você passa uma energia espiritual para o seu amigo. Como resultado da parceria, eles têm a capacidade combinada de impedir que uma terceira alma desça para aquele pote, quando a segunda alma lhe dá um espírito. Eu já falei isso em outros vídeos. Tem corpo que tem 2, 3 e até mais almas, uma ajudando a outra, que ninguém percebe. Pode funcionar dessa forma para até 10 almas, cada uma sendo unida à outra, até que a 10ª alma tenha um espírito da primeira alma, bem como de todas as outras 9 almas que a precederam. Ou seja, é um trabalho, um esforço em conjunto, de 10 almas. O efeito espiritual da boa energia é coletivo. Neste caso, funciona até 10, não mais que 10. 10 é uma unidade que ascende ao próximo poder, ou seja, uma graduação do plano dos indivíduos para o nível coletivo abrangente. Novamente, o mesmo efeito pode entrar em ação no plano físico, quando as pessoas acordam umas às outras. O que é acordar umas às outras? Quando você inspira o teu amigo a compreender o lado espiritual, a ler Torá, cumprir mitzvot, o caminho da verdade espiritual, o caminho da Torá, o caminho de Hashem. Assim encontramos o conceito de arrependimento de grupo. Assim descobrimos que a primeira alma deu 9 espíritos às 9 almas abaixo dela. Então, uma alma principal, ela gerou mais 9 espíritos para essas almas abaixo dela.
Aí, abaixo dela, a segunda, 8 espíritos, e assim por diante. Vai diminuindo os espíritos. O 10º tem apenas seus próprios, porque não há nenhuma outra alma abaixo dela. Então, ela só tem o dela mesma. Aí você pode pensar, então é solitário ficar lá no topo. Todas as almas abaixo são como filhos. Ela está sozinha em termos de estatura, mas ela tem 10 filhos, 9 filhos. Por isso, as 9 almas ficam obrigadas à primeira, que é como um pai para todas elas, guiando-as e retificando-as perante o Espírito que deu a cada uma delas. Então, tem uma alma raiz, que é essa alma velha, essa alma elevada, que ela tem 9 almas conectadas a ela, como se fossem 9 filhos, e essa alma principal, a alma raiz, é que guia, inspira e direciona as outras almas a serem purificadas. Consequentemente, tem uma parte de todas as mitzvot que elas cumprem e uma parte no bem que receberão. Então, todas elas se beneficiam mutuamente uma das outras. Assim como nós físicos, com nossas almas divinas e animais, ajudando uns aos outros. A mitzvah de ajudar alguém a ser espiritual e a fazer bem é como uma semente que cresce e se torna uma bela árvore que constantemente dá frutos. Assim está escrito: a luz se semeia para os justos. Salmo 97, 11. Então, nós somos sementes e nós precisamos nos transformar em árvores e essa árvore gerar sementes. A mitzvah de ajudar alguém a ser espiritual e a fazer o bem é como uma semente que cresce e se torna uma bela árvore que constantemente dá frutos. Mesmo depois que seu plantador morre, ou a pessoa que plantou a árvore, a semente lá, morreu, essa semente continua crescendo, crescendo e crescendo, e continua a produzir frutos. Quando a alma ascende ao seu lugar no céu, suas mitzvot permanecem vivas e permitem que ela acumule mais recompensas e ascenda constantemente a lugares mais elevados. O que é isso? Quando a alma raiz vai embora para o Éden, ela deixou 9 sementes ou 9 árvores que estão dando frutos e assim vai se multiplicando. Ela tem o dever de orientá-las no caminho correto. Todas as almas são como um grande organismo. Se algo está errado com o pé, a mão não pode ignorar, porque os dois fazem parte do mesmo corpo. Assim é com as almas. Vocês podem achar, cada um é individual, eu tenho minha alma, nada. Nós estamos todos interligados. Todos, na verdade, interligados à alma de Adão. Inclusive Eva, que veio da alma de Adão. Não é apenas uma coisa boa ajudar os outros, é realmente obrigatório ajudar os outros. E temos que perceber que isso realmente nos ajuda. Quando você ajuda alguém, você está ajudando a você mesmo. Às vezes, membros da mesma família de almas vivem em diferentes partes do mundo. Por exemplo, você tem uma alma aqui, eu posso ter uma alma na China, no Japão, em Israel, entendeu? Ligada a uma raiz, a uma árvore raiz. Como elas podem ajudar umas às outras? Como é que a gente ajuda um ao outro, sem saber? Este é um problema especialmente para um pai grande. A alma paterna central, essa que nós falamos, a alma raiz, ela que sabe onde está as suas 9 outras almas, sobre quem repousa o dever absoluto de corrigir as almas que se ramificam dela. Isso está mencionado em Likutei Moharan 56.3. Então, um dia pode ser que nós mesmos nos tornemos uma dessas almas raízes que vão guiar as outras.
A rede espiritual transcende tempo e espaço. Qualquer boa ação que alguém pratique afeta e pode até inflamar, se for poderosa o suficiente, todas as almas que compartilham a raiz do agente. Ou seja, se essa alma raiz é tão forte, ela vai influenciar e inflamar todas essas 9 almas que estão ligadas a ela. E também o oposto. Principalmente as palavras podem ter uma influência muito forte. Uma pessoa de um lado do mundo que fala palavras de verdade, de um estado de espírito expandido, isso é transmitido na rede, ou seja, como se fosse uma internet dessas 9, na verdade, 10 almas ligadas uma à outra, né? Uma é a alma raiz. E a pessoa de um lado do mundo que fala palavras da verdade, de um estado de espírito expandido, ou seja, a gente está lá na sinagoga, o rabino está falando palavras de verdade. Essas palavras, tanto ele quanto a gente estiver falando palavras de verdade, palavras de Deus, isso é transmitido na rede e pode despertar alguém do outro lado do mundo. Então, do nada, vocês principalmente, eu também, que são Birei Noah, filhos de Noé, seguidores do judaísmo, sem serem judeus, um dia teve um estalo e falou, pô, é isso que eu quero. Essa é uma transmissão da rede. Você recebeu sem perceber que você recebeu de uma alma raiz, que às vezes está do outro lado do mundo. Isso pode até afetar alguém de uma raiz diferente, pode até afetar alguém que está conectado em outra raiz. Mas, geralmente, a influência principal será para aqueles com a mesma raiz. Ou seja, sempre que você fala alguma coisa boa, tem que falar. Por isso que quando você vai ler o Salmo, você não pode ler em pensamento, você tem que falar, mexer os lábios, tem que proferir as palavras. Isso vai ter um poder forte. Um fator primordial que facilita o sucesso desse processo é a boa energia e o relacionamento entre as pessoas. Nós temos que nos relacionar bem com as pessoas. Isso cria um ar calmo, um ar de calma, tranquilidade, de paz. Com isso, podemos entender uma história sobre o Baal Shem Tov. Ele uma vez ficou muito chateado com um de seus alunos, como se tivesse cometido um assassinato. Tem um na espera aqui, deixa eu admitir. Acho que já entrou. O aluno perguntou ao professor por que ele estava tão perturbado. O Baal Shem Tov disse a ele que tinha ficado com raiva. O Baal Shem Tov teve raiva. E isso fez com que alguém de sua família espiritual matasse alguém. Ou seja, o instante que ele teve raiva, influenciou alguma alma ligada às almas ligadas à mesma raiz da dele, e esse sentimento de raiva, esse sentimento ruim, incentivou alguém a cometer um crime, a matar alguém nessa família espiritual. Então, olha a importância do seu estado de espírito, procurar controlar a ira, a raiva, tentar ficar sempre na paz, porque isso afeta as pessoas, as outras almas conectadas à nossa, de uma maneira boa ou de uma maneira ruim, tanto para o bem quanto para o mal. À medida que esse estudo avança, esses estudos sobre alma são longos, esse estudo sobre o livro das encarnações. Ainda vai um bom tempo, espero que vocês estejam aproveitando. Se não tiver mais interesse, eu mudo de assunto, mas ainda tem muita coisa a gente falar sobre isso. Mais e mais detalhes serão revelados
sobre como funciona a infraestrutura da alma e as responsabilidades decorrentes dela. Parece um assunto chato, difícil de entender, mas é de vital importância entender a estrutura das almas, porque aí você vai entender como você é, como você prejudica, como você ajuda outras pessoas e como você pode purificar sua alma. No entanto, elas não participam de suas ações e, portanto, não têm obrigação de dirigi-lo, apesar do fato de que a segunda alma e as 8 que a seguem estão obrigadas a isso. Os pais devem orientar os filhos e não vice-versa. O que quer dizer isso? A alma principal, a alma antiga, a alma velha, ela sim tem a obrigação de dirigir e orientar as almas ligadas a ela. Assim como não é o filho que tem a obrigação de conduzir o pai, e sim o pai tem a obrigação de conduzir o filho, fazer ele seguir no caminho certo. Senão o pai também se prejudica. Este é o só do segredo do que os sábios ensinaram e do que Maimônides escreveu no livro Leis dos Vizinhos, capítulo 3. Se 5 jardins recebem água, presta atenção agora, isso aqui é importantíssimo, que vai fazer sentido essa história das almas. Se 5 jardins recebem água de uma nascente e a nascente fica danificada, todos eles devem reparar a nascente superior. Então, você tem lá uma nascente que vai fornecer água para 5 jardins. Se a nascente principal der problema, os 5 jardins terão problemas. Ou seja, o mais próximo do rio ou da fonte, que recebe a primeira água, primeiro queda de água vem para esse rio. Os jardins mais abaixo são como as almas que seguem o primeiro, ou seja, isso aqui é uma parábola, se é que eu posso dizer isso, explicando a função do rio e das almas. E por isso que a Torá cita muito o Éden, as águas que jogam de um mundo para outro. É o mesmo efeito com as almas. Os jardins mais abaixo são como almas que seguem o primeiro, seguem a fonte. Se a fonte der problema, está todo mundo prejudicado. O caso é falar de onde os jardins são montados de tal forma que a água que sai lá da fonte possa passar de um para o outro e todos os jardins recebem a água. É, portanto, semelhante ao nosso caso de arranjo de alma no estilo dominó. Você derruba uma, cai tudo, no bom sentido. Né? Você tem que arranjar tudo, para desde que você fizer o primeiro movimento, todas as peças vão receber dessa energia. Embora o jardim superior esteja próximo à fonte de água e não sofra danos e falta de vazão, uma vez que a água deve passar por ele para chegar aos demais jardins, também é responsável pelo pagamento das reparações. Então, o primeiro jardim é o que recebe a água da fonte. Ele é responsável por tudo, por fazer a manutenção da fonte, para que essa água passe por ele, porque tem que passar por ele, e para depois ser distribuído, e assim sucessivamente. Então, ele é responsável em manter a manutenção. A alma principal é a responsável por manter que essa energia, essa luz divina, flua entre todas as almas ligadas a ela. Importante lembrarmos, embora o jardim ou alma superior seja obrigado a contribuir para os reparos, os jardins ou almas inferiores certamente também devem fazer
sua parte para consertar a fonte. Então, não adianta você ficar em casa dormindo e falar, tem uma alma superior cuidando de mim. Não, porque você tem almas ligadas a você. Você é responsável por essa fonte. Então, a gente tem que cuidar dos outros também, não somente da gente, de quem está acima, de quem está abaixo. Não se deve confiar em alguém de alto nível para consertar a ponto de não trabalhar sobre si mesmo. Então, você não vai confiar e deixar para alguém consertar e falar, não, não, você tem que se preocupar, você está preocupado ali, você tem que ajudar a consertar, tanto acima quanto abaixo. Quando o Ari diz, este é o Sod, vem nos dizer que ele não está apenas trazendo uma parábola ou comparação para melhor retratar sua lição. Em vez disso, ele vem para apontar que sua revelação é realmente o princípio subjacente e o significado secreto pretendido para aquele caso. O Zohar diz, todas as questões dos Tanaim ou Amoraim, os rabinos do Talmud, são organizados nos segredos da Torá. Cada caso aparentemente mundano no Talmud, na realidade, contém mistérios mais profundos. Tudo que parece mundano e simplesinho tem um mistério profundo por trás dele. As almas são frequentemente referidas como árvores que crescem no jardim do Éden. Então, as almas lá em cima são as árvores no jardim do Éden. Por isso que tem o livro, O Pomar das Maçãs. Essa é a ligação que a Torá faz. Nós somos almas ou sementes das árvores lá do jardim do Éden. A fim de compreender melhor esta aparente disputa mundana de quem tem que pagar a conta do encanamento, precisamos prefaciar que as almas são frequentemente referidas no Zohar como árvores que crescem no jardim, referindo-se ao jardim do Éden. Então, se faltar água nesse jardim, as árvores vão morrer. Se faltar essa energia divina nas almas, as almas vão acabar. Então, a gente precisa dessa energia. A gente tem que continuar trabalhando as mitzvot para que essa energia continue fluindo de alma em alma, de jardim em jardim. A Shekhinah é alegorizada à Mãe Terra, da qual tudo cresce. Então, a Shekhinah, que é o fogo divino, a presença divina. Aqui elas têm uma alegoria como se fosse a Mãe Terra, onde você coloca a semente e a semente cresce e vira uma árvore que vai dar fruto, que vai dar semente, que vai nascer outra árvore e assim por diante. É assim com a Shekhinah. As árvores são as almas crianças que ela produz, ou seja, a árvore cresceu, deu um fruto, o fruto, na verdade, é a criança. Ou seja, nós produzimos almas, filhos, crianças. Todos eles nascem em um estado utópico de consciência ininterrupta da luz divina, que é o tema central do paraíso. O tempo está acabando. Eu falei que hoje o assunto é longo. Levando essa ideia um passo adiante, junto com o conceito de que o homem é um mundo em miniatura, segundo Zohar, o nosso corpo é um mundo em miniatura. As próprias almas podem ser vistas como jardins. As árvores que crescem nele são suas mitzvot, como visto acima. Então, no nosso corpo, no nosso mundo, as nossas mitzvot é que são as sementes que vão virar árvores. São as nossas almas, que nós vamos gerar almas, os filhos. As árvores crescem nele, suas mitzvot, como visto acima, sobre a luz foi semeada. Então, com mitzvot, nós estamos semeando
a luz divina, a fonte da luz infinita que flui para as almas e as rega com consciência. Então, nossas almas são regadas pela luz infinita, o Ein Sof. Se delas pecou, causou uma quebra na tubulação. Então, quando a gente peca, a gente faz um interrompimento nessa tubulação que conduz, seja a água, seja a luz divina. Isso afeta todas as almas, ou seja, você pecou. Aí você fala, eu pequei, o problema é meu. Não, você está afetando todas as almas ligadas a você, ligadas a essa tubulação. E todas elas têm que trabalhar juntas para consertar, mesmo aquelas que não pecaram. Então, aí a história da vinda de Mashiach. Todo mundo tem que trabalhar para consertar o mundo, mesmo que alguém não pecou. Mas vamos trabalhar para ajudar o que pecou. Essa é a história. Deve ser assim, pois não há pessoa justa em todo o mundo que não tenha duas almas, como mencionado no Zohar, a parte de Noar. Com respeito ao versículo, presta atenção agora. Estas são as gerações de Noar. E da mesma forma, Moisés, e Samuel, e assim vai, onde o nome é mencionado duas vezes. Frequentemente na Bíblia, quando uma pessoa justa é chamada por Deus, o nome é chamado duas vezes. Entenderam? Na Torá, na Bíblia, quando Deus chama alguém, ele fala o nome dessa pessoa duas vezes. Na explicação simples, isso indica que o carinho da pessoa justa que está sendo convocada. Isso indica o carinho de Deus com a pessoa. No entanto, agora o Ari está explicando que isso alude em um nível sod à alma dupla de cada pessoa justa. A analogia aqui precisa ser entendida. O caso em questão é sobre uma alma mestre que salva outras que se ramificam de sua raiz. Então, como lá no início do vídeo, eu falei da alma velha, a alma mais antiga, a alma de 12 meses, a alma que está mais purificada. E as outras vêm se ramificando dela. Então, ela é uma alma mestra que salva as outras, e aí, salvando as outras, essas outras se ramificam de sua raiz. E assim vamos nos espalhando. Para apoiar essa ideia, o Ari traz o ensinamento de que cada indivíduo tem uma alma acima, ou seja, todos nós temos uma alma nossa lá em cima ligada a nós, que está alinhada com sua alma abaixo. Então, nós estamos alinhados. Você faz o bem aqui, se reflete o bem lá em cima. Você faz o mal aqui, se reflete o mal lá em cima. Você já deve ter ouvido falar, a Kabbalah fala muito isso dos dois mundos, o espelho, que lá em cima é um mundo espelho do mundo de baixo. Então, tudo que é feito aqui afeta lá, não se iludam. A alma abaixo é como um filho da alma acima. Deus chama os justos duas vezes, medida por medida, porque eles funcionam e se relacionam ativamente com ele de ambas as almas. E ele começa chamando a alma superior e, por sua vez, ativa a alma inferior. Da mesma forma, a alma pai de um grupo pode afetar e inflamar seus filhos abaixo. Aquele que não está em contato com seu eu superior, alma superior, terá um efeito menor nas almas que estão abaixo dele. Então, é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que hoje o vídeo foi bem complicadinho, bem pesado de entender, mas é o mais simples que eu consegui passar para vocês, porque nós temos duas almas. O nosso mundo físico está conectado ao mundo espiritual. Então, o mais importante você entender é tudo o que você faz aqui nesse mundo reflete no mundo lá em cima. Não é ao contrário, que o que acontece lá reflete aqui, não. Nós é que conduzimos o mundo espiritual.
Por isso que nós precisamos cumprir mitzvot, fazer as rezas, para que a gente retifique todas as almas e, com isso, venha Mashiach e aí acaba o mundo de sofrimento. Se alguém tiver alguma pergunta, eu sei que o tempo deve estar bem no finzinho, mas a gente tenta, liga o microfone e vamos em frente. Ninguém, pelo jeito, acho que deu um nó na cabeça de todo mundo aí, né? Ficou difícil entender. Tem 3 minutos. Quer falar alguma coisa, Nelson? Eu posso falar? Pode, Aline, por favor. Foi mencionado que todos nós temos origem na alma de Adão, né? Sim. E eu ouvi falar uma vez, não vou lembrar a fonte agora. Não vou lembrar a fonte agora para mencionar, mas que existem diferença, por exemplo, da alma judia e da alma do não judeu, né? Aliás, diferentes tipos de alma. Alguns um sai da cabeça, outro sai dos braços, outro do corpo. E isso procede? Não, na verdade, o judeu tem uma alma diferente. Tanto que quando você se converte ao judaísmo, você recebe uma alma nova, que é uma alma judia, que é a alma de 3 dias para o converso. A alma que sai da mão, na verdade, é do corpo de Adão. Então, teve almas que saíram do braço de Adão, da cabeça de Adão. Não são todas as almas. Tudo é vindo do corpo de Adão. Como a Kabbalah explica, o nosso corpo é como se fosse um mundo. E o mundo o mundo das almas veio do corpo de Adão. Então, da mão direita é um tipo de alma, do braço esquerdo é outro, da perna, do pé, da cabeça. Essa é a verdade, a intenção do que você quis explicar. Esse é o que está escrito na Kabbalah. E de onde vem a minha alma? Quais as diferentes almas? Aí eu não sei te dizer. Essa é uma coisa que só Deus sabe. Ninguém, a gente não sabe. Se Por alguém que a alma? pode falar, se alguém falar que sabe, não sabe. A gente não sabe. A não ser que for um tzadik muito elevado, aí ele vai saber a dele e vai saber da gente só de olhar. Mas eu, pessoalmente, não conheço nenhum tzadik. E por que a alma do judeu é diferente? De onde vem a alma deles? Porque é uma alma mais refinada, por causa do Sinai, quando Deus entregou a Torá. Porque Deus quis. Isso é uma coisa de Deus. Deus escolheu o povo para ajudar a levar o resto das nações, ou seja, o resto da humanidade, a trazer Mashiach. Agora, por que ele fez isso? Isso é com Deus. Deus ofereceu a Torá primeiro para o povo de Ismael, que os ismaelitas, eles não quiseram. Depois ofereceu para Edom, que de Edom veio o cristianismo, e eles não quiseram. Ele ofereceu para os judeus, que não eram judeus ainda, e eles aceitaram, sem perguntar o que tinha que fazer. Oi, pessoal. Infelizmente o tempo do Zoom acabou. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aí no canal, que assim que eu puder eu respondo, tá bom? Um abraço e até a próxima semana.